Queridos irmãos, é uma alegria muito grande estar novamente aqui com vocês. Antes de anunciar o tema que eu escolhi para hoje, vamos elevar nosso pensamento a Deus e orar por toda a nossa humanidade, por todos os nossos irmãos que estão passando por este momento tão difícil, muitos internados em clínicas, hospitais, outros que já fizeram a passagem. Vamos orar por todos e pedir a Deus que nos ampare, nos ilumine, nos proteja, nos dê equilíbrio mental, emocional, para que possamos enfrentar essa provação e prosseguirmos na nossa jornada rumo à elevação espiritual. Assim seja. Meus irmãos, o tema que eu escolhi para hoje diz respeito a tudo o que está acontecendo no mundo atualmente. Eu escolhi o tema Uma viagem ao interior da alma. Há pouco mais de um ano, eclodia no mundo uma guerra mundial. E ao contrário do que muitos pensavam, esta guerra não foi deflagrada por grandes potências para demonstrar o seu poderio bélico com mísseis balísticos de longo alcance, com ogivas nucleares, arregimentando exércitos para o combate corpo a corpo. Não, meus irmãos. Esta guerra é uma guerra global. Mas ela envolveu todas as nações, todos os dirigentes, os governantes, toda a população do planeta, independente de ideologia, de credo, de raça, de poder econômico. Este soldado não é um soldado físico. É um agente invisível, espiritual, que não respeita ninguém, não tem preconceitos, atinge todas as nações. Todos nós estamos vulneráveis, uns mais, outros menos. Este agente invisível que deflagrou esta guerra, esta pandemia coletiva, inesperada, faz parte do nosso processo de transição planetária. E ao invés de vir uma guerra entre potências, onde a indústria bélica seria acionada, não. Esta guerra é provocada por este agente invisível aos nossos olhos, aos nossos sentidos, que está em todo lugar. Mas surgiu com um convite à reflexão, com um alerta ao que estava acontecendo, ao que nós estávamos
fazendo com o planeta e conosco mesmo. Ele veio mostrar que não interessa nós adquirirmos bens materiais, carro novo, roupa da moda, eletrônico de última geração, toda essa tecnologia à nossa disposição. Isso não interessa a esse agente invisível. Ele vem nos mostrar a necessidade, ele vem nos convidar à reflexão e nos mostrar a necessidade de nos voltarmos para dentro de nós. Em vez de fazermos aquela viagem tão sonhada, aquele destino paradisíaco no Caribe, na Europa, na América do Norte, no Oriente, na América Latina, ou mesmo aqui no Brasil, não precisamos entrar em contato com as agências de viagem, reservar o hotel, comprar a passagem aérea, fazer nossas malas, porque a viagem que devemos fazer, e certamente já devemos ter começado, é a viagem para o interior da nossa alma. Uma viagem de autoconhecimento, onde nada valem os bens materiais e o que verdadeiramente importa são os valores morais. Uma viagem ao interior da nossa alma, onde o que se valoriza é o convívio com a nossa família, com aqueles que nos são próximos, que convivem conosco, que estão do nosso lado neste momento tão difícil, porque passa a nossa humanidade. É a oportunidade de apararmos arestas com os nossos familiares, de dialogarmos com o nosso companheiro, a nossa companheira, de dialogarmos com os nossos filhos, já que não podemos participar e realizar confraternizações sociais, aglomerações, tudo isso fica para depois, para o momento oportuno. Mas agora, neste momento, o que importa é o nosso lar, a nossa família, o nosso cônjuge, os nossos filhos. Este convívio que deve ser amoroso, fraterno, para que possamos viver melhor com aqueles que nos cercam, praticando a verdadeira caridade, sendo solidários com aqueles que não têm tantos recursos, que neste momento necessitam da nossa ajuda, ou ajuda material através de gêneros, de roupas, ou ajuda espiritual, através do esclarecimento do que está acontecendo, através da orientação segura de como enfrentar este momento. Porque já faz mais de um ano que muitos de nós estão isolados,
confinados em seus lares, sem poder realizar viagens, confraternizações sociais ou familiares. Então, isso realmente é um desafio. É um desafio e é difícil enfrentar essa situação. Eu concordo com vocês, é bastante difícil. Mas nós temos que ter em mente que esta pandemia veio para mudar o mundo, para nos transformar em pessoas melhores, para nos dar a oportunidade de refletir, de nos conhecer melhor, de promover a tão falada por nós, expositores espíritas e trabalhadores da doutrina do Evangelho de Jesus, a tão falada reforma íntima. Este é o momento. Não podemos deixar passar essa oportunidade de nos burilarmos, de indagarmos a nossa consciência sobre o que estamos fazendo da nossa encarnação. A grande maioria da humanidade estava vivendo como se não houvesse amanhã, como se fôssemos a última geração pisando o solo do planeta, pobre solo do planeta, desse planeta tão agredido, desta natureza tão devastada, dos nossos rios tão poluídos, do nosso ar tão contaminado. Pobre natureza, que agora também, com a ação desse agente invisível e com a ausência do homem, o confinamento, o isolamento social do ser humano, pôde respirar e se reorganizar, se purificar. E não sou eu que estou falando. Os nossos cientistas, os nossos biólogos, os ecologistas já comprovaram que os rios estão mais limpos, que a natureza se renova, que os mares se purificam, o ar também é outro, mais puro, mais limpo, porque a ação do homem destruindo a natureza já não podia mais ser consentida. E a forma que a espiritualidade superior, que nosso Mestre Jesus, governador deste orbe, juntamente com a falange de espíritos de luz, que nos orientam, nos protegem e determinam os destinos do nosso planeta, esta renovação surgiu com a chegada deste vírus, deste agente higienizador invisível, que atinge todas as nações, todos os povos, todos os continentes, atinge a todos nós. No ano passado, quando chegou esse vírus e se espalhou mundo afora, muitos dos nossos irmãos perderam a batalha e fizeram a passagem para a verdadeira pátria. Do segundo semestre até o final do ano passado, nós percebemos uma melhora significativa em muitos países, em muitos lugares. E com isso, grande número de pessoas não agiram com responsabilidade, instigada muitas vezes pelos governantes de vários países do mundo,
por agentes de saúde que deveriam zelar e preservar a saúde do povo. Muitos dos nossos irmãos não respeitaram os protocolos, os cuidados que deveriam ser mantidos por algum tempo, não tiveram a responsabilidade perante o seu próximo, não cuidaram da sua saúde nem da proteção dos que lhe estavam próximos. E com isso, esse agente invisível veio novamente neste ano com mais força, com um contágio mais acelerado, colocando em colapso o sistema de saúde de vários países do mundo, inclusive do nosso Brasil. Este agente invisível, esta pandemia, ela vai durar o tempo suficiente, o tempo que for necessário para que as nossas atitudes perante o que está acontecendo demonstrem respeito, responsabilidade e cumprimento das exigências que as organizações internacionais de saúde a cada dia nos informam e nos pedem encarecidamente para respeitarmos os protocolos, para evitarmos aglomerações, para usarmos a máscara, que comprovadamente protege cerca de 90% contra o contágio desse vírus. Higienizarmos as mãos com água, sabão e álcool gel. E mantermos, muito importante, o distanciamento social. Infelizmente, enquanto não houver a denominada imunidade de rebanho, o que significa que 70% da humanidade esteja imunizada, protegida, até isso acontecer, e ainda está longe disso acontecer, até lá, infelizmente, nós vamos contabilizar milhares ou milhões de mortos. Vamos chorar pela perda de pessoas próximas, de amigos, familiares e dos nossos irmãos de caminhada. Por isso, a importância de nós agirmos com responsabilidade. E nós, trabalhadores espíritas, divulgadores do Evangelho do Mestre Jesus, devemos dar o exemplo, devemos levar ao nosso público, as pessoas que confiam em nós, que acreditam no Evangelho do Cristo, na doutrina de Allan Kardec, nós temos a responsabilidade de esclarecermos os nossos irmãos sobre tudo o que está acontecendo, sobre a melhor forma de se preservar, combater e evitar o contágio por esta pandemia. Isso faz parte, como disse no início, do processo de transição planetária. O nosso orbe está deixando de ser um mundo de provas e expiações para ser um mundo regenerado. E essa difícil prova que enfrentamos nesse momento, esse grande desafio, faz parte disso.
E todos nós, antes da nossa encarnação, já sabíamos que íamos enfrentar essa dificuldade. Mas, é claro, não podíamos saber o tempo que isso se daria. Porque nós podemos pressentir, nós podemos ter um conhecimento sobre o futuro, mas o dia e horário e o tempo exato, normalmente a espiritualidade superior não nos informa, para não causar pânico, para que não possamos disseminar o medo entre todas as pessoas. E isso é muito louvável, é muito justo. Mas o importante é nós sabermos que, se respeitarmos os protocolos, se mantivermos a fé inabalável no Criador, porque isso que está acontecendo não é um castigo divino, porque o Pai não se compraz em castigar os seus filhos. Tudo isso que está acontecendo, nós mesmos demos motivo a que isso acontecesse. A Terra estava envolvida, e ainda está envolvida, por uma egrégora nebulosa, obscura, por miasmas negativos oriundos dos pensamentos inferiores, do apego aos bens materiais e do esquecimento dos verdadeiros valores, os valores espirituais. E é por isso, meus irmãos, que estamos enfrentando esta abençoada pandemia. Porque se não fosse através desse agente invisível, seria pela eclosão de um conflito de proporções mundiais, com devastação, com destruição e com repercussão inimaginável, não só no nosso orbe, na nossa natureza, mas também nos mundos que nos cercam. Então é preferível estarmos enfrentando esta pandemia, esse agente invisível agora, da forma que estamos, do que estarmos enfrentando crueldades, destruições através de ogivas nucleares, bombas atômicas, mísseis balísticos. Esta é a melhor oportunidade para nos voltarmos, para promovermos esta viagem ao interior da alma. Este é o momento. Autoconhecimento. Procurem fazer esta viagem. Não tem custo nenhum, é muito prazerosa e a recompensa é muito gratificante. Vocês nem imaginam o quanto vocês vão agradecer se realmente realizarem esta viagem ao interior da alma neste momento. Procurem se instruir. Leiam muito. Leiam literatura que os enriqueça, que possa trazer valores morais, que possa proporcionar a vocês conhecimento. Isto é muito importante. E, acima de tudo, amem, amem, amem. Porque o amor
É a lei universal. Amem ao próximo como a si mesmos, e a Deus sobre todas as coisas. Procurem praticar a caridade. O que é a caridade senão o amor em movimento? Nada será como antes. Esqueçam que depois que a pandemia passar, tudo volta ao normal. Aquele velho normal que nós conhecemos, aquele não volta mais. Nada será como antes. Nós estamos prestes a despertar para um novo tempo, um novo amanhecer, onde a humanidade vai valorizar mais os valores espirituais e entender que os bens materiais são necessários para que possamos organizar e levar a nossa vida, mas o verdadeiro tesouro são os bens espirituais. São esses que ninguém pode nos roubar. Estes que são agregados ao nosso espírito e que nós vamos levar para onde formos, hoje e sempre, nesta e nas próximas encarnações. É um tesouro valiosíssimo, inestimável. E este agente invisível, ele tem o condão, ele tem a indicação de que devemos nos voltar para isso, devemos buscar o que realmente importa, que são os valores morais. Não descuidem da oração. A oração, como disse numa outra exposição recente, é um poderoso influxo energético de comunicação com a espiritualidade superior e que nos protege, nos envolve numa couraça que nos protege de todas as investidas de espíritos inferiores, desencarnados ou encarnados, que nos protege, que protege a nossa saúde física, psíquica, mental, emocional, que nos protege de pandemias. A oração tem um poder inimaginável, muito poderoso. Meus irmãos, eu espero ter me feito compreender, e mais do que isso, eu não quero que vocês achem que eu falei bonito, que eu disse coisas maravilhosas. Eu falei aquilo que todos nós precisamos saber. E não é privilégio meu. Eu sou um instrumento, eu sou um trabalhador do Cristo, um mensageiro da espiritualidade superior, humildemente. E o meu objetivo é esclarecer os meus irmãos, é evitar que eles fiquem perdidos no momento que atravessam, porque não há necessidade disso. Mantenham a fé e a esperança. Orem muito e, sobretudo, amem ainda mais. Que Deus seja louvado, que Deus abençoe a todos. Muito obrigado.